Olá, Quarta no Ar, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, que tenham terminado a atividade da 22ª semana, porque hoje nós começamos, uma nova semana de atividade, a 23ª semana, certo? Então hoje aqui nós estamos na quinta-feira, dia 2 de setembro. Essa semana, essa primeira semana de setembro, do dia 1, até o dia 7, nós chamamos de Semana da Pátria. O que é a pátria? Pátria é a nossa terra, nosso país, o Brasil é a nossa pátria. Então, por que é comemorada a Semana da Pátria? Porque dia 7, dia 7 de setembro, é o dia da independência do Brasil. Nós vamos conversar sobre isso mais à frente, tá? Em outra aula. Aqui nós estamos aqui na nossa aula 1, com língua portuguesa no livro e matemática impressa. Então, no livro de português, nós vamos dar continuidade, ou seja, vamos continuar fazendo as atividades, exercícios sobre aquele texto do casamento da Emília, aquele texto dramático. O que é um texto dramático? É um texto escrito em forma de roteiro, um texto escrito para fazer uma encenação, um espetáculo, um filme, uma novela, um teatro. Então, é um tipo de texto que ele tem uma estrutura diferente, um jeito de ser organizado diferente, que traz aí a uma história para ser encenada, para ela ser dramatizada. O que é dramatizada? Representada por atores e atrizes num espetáculo, certo? Então, releia aquele texto, é importante, porque você vai precisar aqui desenhar como é que você pensa na sua cabeça aí, na sua imaginação, que foi o casamento da Emília. Como que na sua imaginação você vê que teria sido o casamento da Emília? Aí você vai desenhar nesse espaço aí, tá bom? Depois que você desenhar como que você acha que foi o casamento da Emília, você vai escrever um texto sobre esse desenho, sobre esta cena que você vai desenhar. Você vai desenhar a cena do casamento e vai escrever um pequeno texto aqui, em forma de texto dramático. Não vai escrever com texto normal, com parágrafo e tudo mais, não. É um texto dramático. Você vai colocar o nome dos personagens, igual foi feito lá no texto do casamento da Emília. Tem que colocar o nome dos personagens, 2 pontos, aí vem a fala do personagem aqui, certo? Não esquecendo do quê? Se tem rubrica, o que é rubrica? Fica entre parênteses, é uma explicação, uma explicação de como a cena está acontecendo. Por exemplo, se a Emília está falando alguma coisa, como é que ela está falando isso? Ela está sorrindo? Ela está chorando? Ela está brava? Ela olhou para alguma coisa? Então você vai explicar o que não pode ser visto na escrita, você vai explicar na fala da pessoa, Não esquecendo da rubrica, que é essa parte que explica como a pessoa está falando, ou fazendo algo. Não esquecer também de colocar o nome da pessoa antes de cada fala, de quem vai estar falando, de cada personagem, e do cenário também. Pode começar pelo cenário, igual lá no texto. Qual é o cenário? Se é a cena do casamento, onde é que eles estão? Como é que esse lugar está organizado? Quem vai entrar primeiro falando? Quem começa? Tem que dar essa descrição aí, tá? Então, você vai descrever essa cena aqui, contando como se fosse um texto dramático, separando assim os personagens, e as rubricas, explicando como é que está a expressão, o jeito da pessoa que está falando, igual lá no texto que você acabou de ler, tá? E na atividade impressa nós temos matemática, nós vamos continuar falando sobre divisão. Aí aqui eu estou trazendo para vocês a ligação que a multiplicação tem com a divisão. Pensa comigo, se eu tenho um tanto de elementos, e eu vou dividir em 1, 2, 3, 4, 5 partes, não são 5 vezes? Então, por isso que a multiplicação ela está ligada à divisão. A multiplicação, nós já falamos sobre isso, é quando eu junto, Eu junto várias vezes, não é isso? Quando eu junto várias vezes, certo? Agora, aí vai ficar um tanto, que aí vira vezes, Junto várias vezes. A divisão, eu tenho essa quantidade que ao invés de eu juntar, eu vou separar várias vezes. Eu vou separar em várias partes ou em várias vezes. Então, a divisão, ela faz assim, o inverso da multiplicação. O contrário, a multiplicação junta várias vezes e a divisão reparte em várias vezes, separa em várias vezes. Por isso que
Na divisão, a gente utiliza a multiplicação, certo? Aqui eu vou pedir para vocês, na primeira parte aqui que mostra a multiplicação, você vai observar e escrever as sentenças matemáticas, ou seja, as continhas, tá? Você vai ver aqui, por exemplo, ó, nós temos aqui a parte desses bolinhos aí. Eu tenho aqui uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, 5 vezes. 5 vezes. 5 vezes quantas quantidades? Qual é a quantidade que está se repetindo? Eu tenho aqui 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. É o 2. 5 vezes 2. Aí aqui juntando tudo, né? Juntando quantidades iguais, que é multiplicação, 5 vezes 2 que vai dar, aí vai dar o resultado que você vai colocar, tá? Não vou colocar aqui não, porque eu estou dando só o exemplo. Aí, no caso, aqui do lado você também tem que fazer isso, ó. Tem que fazer a continha em forma armada, que a gente coloca em pé, né? Fazendo ela em pé. Esses 5 vezes que eu falei. Você vai pegar 5 vezes quem? 2. Aí coloca a resposta aqui, entendeu? Em relação, no caso, ao que está aqui no quadro do desenho. Então, você vai fazer esse daqui em relação a esse aqui, né? E esse aqui em relação a esse aqui, certo? Agora, lá na divisão, a mesma coisa. Você vai observar os desenhos e fazer ali do lado depois a continha e embaixo também, tá? Faz embaixo primeiro e depois lá no lado. Vou pegar o mesmo dos bolinhos aqui, tá? Então, aqui eu tenho uma quantidade, tá vendo? Eu já tenho essa quantidade. O que eu vou fazer com essa quantidade? Eu não vou juntar, eu vou separar. Eu vou separar em uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, 5 vezes. Entendeu? O que eu fiz? Eu separei. É isso que você vai fazer. Então, o que eu vou fazer? Qual é a quantidade? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10. Certo? Eu tenho 10. Enquanto eu vou dividir esse 10? Divisão, sinalzinho da divisão. Pode ser assim como eu fiz, ou pode ser só 2 pontos também. Tá valendo. Aí esse é o sinal da divisão. Beleza, esses 10 elementos aqui, eu vou dividir em quantas partes? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5 partes. Quando eu falo 5 partes, eu estou querendo dizer o grupinho, né? 1, 2, 3, 4, 5 partes. Eu dividi em 5 partes. Aí eu coloco aqui, ó, dividido por 5. E o sinal de igual, e aí coloco a resposta. Então, 10 dividido por 5. Como é que vai ficar isso aqui na conta aqui do lado? Ó? Vamos fazer. São 10 elementos, não são? São 10 elementos. Aqui, ó. Aí eu vou colocar 10 elementos. Dividido em quantas partes que nós vimos ali? 1, 2, lembra? Então, 5 partes. Dividido em 5 partes. Tá vendo? Em cima da chave aí. Deixa eu arrumar esses 5. Aí, ó. Agora, dividido em 5 partes. Usando a continha de vezes, eu vou usar a multiplicação dos 5 vezes. 5 vezes. 5 vezes quem que vai dar 10? Quem sabe a tabuada aí? 5 vezes o 2. Exatamente, 5 vezes o 2. Ó, você viu o que eu fiz? Ó, 5 vezes o 2. Tá vendo? 5 vezes esse 2, que vai dar 10. Viu ali? Vai dar esse 10 que eu quero ali. Beleza. Esse 10 é o que eu queria, certo? E eu consegui exatamente dividir os 10. Quer dizer o quê? 5 vezes 2, 10. Consegui os 10. Então, você pensa assim, o 10 que eu queria, né? 10 que eu queria, 10 que eu consegui. Sobrou alguma coisa fora? Não, 0, né? É só diminuir aí, fazer o que eu queria dividir, o que eu consegui dividir. 0. Então, a minha resposta aí vai ser... A minha resposta vai ser 2 em cada parte. Observe aqui, ó, 2 em cada parte, ó. 2 em cada parte. Tá vendo? 2 em cada parte, 2 elementos em cada parte. Esta é a resposta, certo? Então, é isso que você vai fazer com o restante. Você vai observar aqui na multiplicação qual é a quantidade que está se repetindo, quantas vezes,
e colocar a continha aqui embaixo, né? Ela no caso deitada, sem armar, e depois vai armar ela aqui do lado, tá? Desses aqui. Da divisão, a mesma coisa. Você vai pegar as quantidades que estão sendo divididas e vai colocar qual é a conta que eu faço, certo? Quanto dividido por quanto, igual eu fiz ali no exemplo. Qualquer coisa, volta o vídeo e assiste de novo, com calma, né? E depois você vai fazer aqui do lado. Deixa eu mostrar de novo. Então, você tem aqui, responde aqui, né? E depois faz a armação da conta aqui do lado para fazer o cálculo como eu fiz agora no exemplo, tá bom? Então, assim, é uma forma simplificada de você tentar entender o que é divisão e por que que a gente usa multiplicação na divisão. Pensa comigo. Se multiplicar eu junto várias vezes, a divisão ela faz ao contrário. Ela pega uma quantidade e separa em várias vezes, entendeu? Então acaba acontecendo aí de usar a multiplicação porque uma tem a ver com a outra, de forma inversa, né? Entendeu? Então qualquer coisa é só você rever a parte ali que eu expliquei, né? Que eu dei o exemplo para refazer, beleza? Vamos aí nos esforçar. Depois, na próxima aula de matemática, a gente vê os cálculos mais ainda, a parte do cálculo em si, da continha armada, tá? Já vimos um pouquinho hoje e veremos mais depois, ok? Até a próxima!